Olá, que bom que você chegou aqui nesse vídeo. É um prazer poder contar com seu acesso. A finalidade nossa é sempre trazer uma reflexão da Palavra de Deus, uma mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações. Então, já te agradeço por você ter acessado esse vídeo. Se você puder julgar interessante o conteúdo, deixe um like, né? Se gostou. Se não gostou também pode se manifestar, né? Você querendo se inscrever no nosso canal é muito bom, não tem custo nenhum, né? E só ajuda no engajamento para que esse vídeo possa se tornar interessante e, consequentemente, outras pessoas terem acesso a ele também, tá bom? Então eu oro para que Deus abençoe sua vida e que essa palavra ela ache guarida no seu coração. Eu queria compartilhar com você sobre os mergulhos da vitória. Há um texto no livro de 2 Reis, no capítulo 5, né, que trata, talvez você tenha ouvido falar, a respeito de Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria, um homem muito conceituado, mas ele foi acometido por uma enfermidade terrível, que era a lepra, né, uma enfermidade que, especialmente naquela época, as pessoas eram retiradas, inclusive, do convívio em sociedade, né? Por ser uma enfermidade terrível. E Naamã, apesar do status, né, de comandante, um vitorioso, né, nas batalhas, mas foi acometido por essa enfermidade. E através dessa história de Naamã, a gente pode extrair algumas lições interessantes, especialmente para o nosso crescimento espiritual, né, transportando para a nossa vida atualmente. Nós vamos entender também e buscar os caminhos que precisamos percorrer para atingir a nossa vitória, né? Naamã recebeu uma orientação de como chegar à vitória. Ele precisava da cura daquela enfermidade. E eu queria trazer por base para você dois versículos que se encontram no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 9 e o verso 10, que diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então essa é a mensagem que Eliseu entregou, mandou através de um mensageiro para Naamã. Naamã saiu da Síria, né, porque o que aconteceu? Após uma vitória, levou alguns cativos de Israel, né, e dentre os cativos que foram levados para a Síria, uma menina. E essa menina foi trabalhar na casa de Naamã, servir a esposa de Naamã. E quando a menina se deparou com aquela situação, daquela enfermidade de Naamã, ela falou para sua senhora: olha, quem dera, né, se o meu senhor, né, pudesse ir ao profeta, certamente ele receberia a cura. A esposa de Naamã, muito provavelmente, falou com ele sobre o comentário da menina, que por sua vez, né, foi ao rei da Síria, explicou a situação, e o rei da Síria falou assim: não, então vá lá, vou te dar cartas aqui para você levar para o rei de Israel, leva, né, os presentes, etc., mas vai para lá, né? Tipo, vamos resolver essa situação sua, se lá tem a cura, né? E Naamã foi, com toda a pompa e circunstância de um comandante bem-sucedido, né? E ao chegar na casa de Naamã, de Eliseu, como nós vimos aí nos versos, né, versos 9 e 10 do capítulo 5, né? Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E é claro que Naamã aguardava que de imediato Eliseu saísse de dentro da casa, viesse atendê-lo, né, com toda o carinho e o apreço que a situação merecia por conta de quem era Naamã. Mas não foi isso que aconteceu. Naamã não saiu de dentro de casa
e mandou um mensageiro. Olha, vai lá e diga pro Naamã que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar curado, vai ficar limpo. Naamã não recebeu muito bem essa situação, né? Porque ele se julgava importante, ele tinha orgulho da sua posição, do seu status, né? Lá na Síria ele era extremamente conceituado, inclusive pelo próprio rei, né? Então, o primeiro mergulho que a gente poderia fazer uma referência aqui seria o mergulho da humilhação. Veja que ele tem que fazer 7 mergulhos para ficar limpo. Mas o primeiro mergulho seria o mergulho da humilhação. Naamã precisava se humilhar para Deus, né? Para que Deus pudesse exaltá-lo. Tem uma referência nesse sentido, né? Lá em Lucas 18, verso 14, né? Que os humilhados serão exaltados e aquele que se exalta, né, será humilhado. Naamã achava que pela sua posição social, pelo seu status, né, privilegiado, ele deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a pompa e circunstância, né, com toda a honraria que fosse possível. E não foi o que aconteceu. Em Tiago, capítulo 4, verso 10, está escrito assim: humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Mas depende da humilhação. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, também está escrito assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, Naamã teve que passar por essa circunstância, mas a primeira coisa que ele precisou exercitar foi a humilhação. Deixar daquela ostentação, né, de quem ele era, da sua posição privilegiada, e se humilhar perante Deus. O segundo mergulho, que a gente podia fazer uma referência, seria o mergulho da quebra do orgulho. 2 Reis, capítulo 5, versos 12 e 13. Né? Naamã se orgulhava dos rios de Damasco, lá na Síria. Ele achava humilhante ter que mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão, ali em Israel. Né? É um rio que banha Israel, Cisjordânia, Jordânia. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho, né, para poder receber a sua bênção. Veja que nós nos colocamos nessa mesma situação. Precisamos nos humilhar perante o Senhor. Quando temos a nossa necessidade, quando apresentamos ao Senhor a nossa súplica, nós precisamos dizer ao Senhor que reconhecemos que Ele é soberano sobre tudo e todos, né? E não podemos ostentar qualquer orgulho, seja por conta de nosso status social, né? Por conta da nossa formação, etc. Não, isso não pode fazer sombra para a graça de Deus. E Naamã, então, agora falou: puxa, mas eu vou ter que mergulhar nessa água suja do Jordão, sendo que lá na Síria, né, lá em Damasco, tem rios, né, como, sabe, de águas limpas, cristalinas, mas ele precisava passar por essa situação para que tivesse seu orgulho quebrado. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 3, está escrito assim: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Não é? Que não saia da nossa boca, até porque diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se falamos palavras orgulhosas é porque o nosso coração está cheio de orgulho. Lá no livro de Salmos, Salmo 138, verso 6, né, também está escrito assim: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Então, ser orgulhoso não cai bem para aqueles que temem a Deus, para aqueles que servem a Deus. Isso acaba trazendo prejuízo, porque olha o que o Senhor falou: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. O soberbo, Ele os conhece de longe. Então, o primeiro mergulho da humilhação. Né? Humilhação não é aquela coisa pejorativa que às vezes a gente entende como ser humilhado. Né? Humilhação é reconhecer o senhorio, o poder que há em Cristo Jesus, o nosso Deus, né? A quem tem o controle de tudo e todas as coisas. O segundo mergulho, que é a quebra do orgulho. Né? Não podemos trazer qualquer ostentação do ponto de vista econômico, da nossa situação econômica,
perante a sociedade, por conta das nossas formações, cursos, etc. e tal. Não. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho. O terceiro mergulho seria o mergulho da fé. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 11. Né? Naamã estava acostumado a crer no que via. Ele era um homem prático, né? Pragmático, por conta de ser um comandante bem-sucedido. E Naamã, o que ele queria? Ele queria um contato palpável com o homem de Deus. Ele foi lá para falar com Eliseu, né? Porém, ele precisava confiar e dar o mergulho da fé, né? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, tem um texto que fala, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Naamã precisava passar por essa situação, experimentar. Ele foi para falar com Eliseu, Eliseu manda recado através do mensageiro. Ele pensava que teria que fazer uma missão, talvez até muito difícil, que o desafiasse a fazer para receber a cura, mas não, ele tinha que mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele se sentiu humilhado de ter que entrar naquelas águas barrentas do Jordão, mas ele tinha que quebrar o seu orgulho. E agora ele tinha que dar o mergulho da fé, né? Porque ele vivia, ele era prático, ele cria no que via. Mas a palavra de Deus diz, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Lá em Mateus capítulo 9, versos 28 e 29, Jesus perguntou aos 2 cegos, né? Que buscaram a cura, né? Credes que eu posso fazer isso? Ou seja, curá-los? Eles responderam, sim, Senhor. Então ele lhes tocou os olhos, dizendo, faça-vos conforme a vossa fé. E eles foram restaurados. Então é preciso acreditar que nosso Deus, que o Senhor Jesus, Ele pode fazer o milagre que nós estamos necessitando. Mas precisamos crer, exercitar a nossa fé. Né? Marcos capítulo 11, verso 22, numa situação semelhante, né? Então Jesus disse, tendes fé em Deus. Ou seja, precisamos ter fé. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é o Senhor. Precisamos exercitar a nossa fé. Então, primeiro mergulho, mergulho da humilhação. Segundo mergulho, mergulho da quebra do orgulho. Terceiro mergulho, mergulho da fé. E agora, um mergulho importante para todos nós compreendermos. O mergulho da obediência. 2 Reis, capítulo 5, verso 13. Naamã achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão, né? E só isso. Você só faz isso e pronto, você vai ser curado, restaurado, sua pele vai ficar limpa. Naamã precisava obedecer, apenas obedecer a palavra do homem de Deus, porque era a própria palavra de Deus, né, para que pudesse ser abençoado. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, uma situação semelhante, né, Josafá falando para os moradores lá de Judá, né, e de Jerusalém, disse assim, crede no Senhor Jesus, né, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então nós precisamos crer na palavra que sai da boca do homem de Deus, na palavra profética, na palavra proferida que vem do coração de Deus para os nossos corações, para a nossa vida, alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, né, o profeta Samuel disse a Saul assim, olha, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Né? Às vezes a gente cresce, nossos pais, né? Olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? A desobediência traz consequências. E é uma realidade. Naamã só precisava agora obedecer o que o homem de Deus disse a ele. Em Romanos 16, 19, Paulo elogia a obediência, né, dos crentes de Roma, né, dizendo assim, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Mas aquela igreja tinha a fama de ser obediente. Nós precisamos ser obedientes. Então, o mergulho da humilhação, primeiro mergulho. O mergulho da quebra do orgulho, segundo. O terceiro mergulho, o da fé. O quarto mergulho, o da obediência. E agora vem o quinto mergulho, que é o mergulho da restauração. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Depois que Naamã se humilhou, né, porque ele não queria, ele queria ir embora. Mas os seus soldados, os seus súditos que estavam com ele, falaram, não, meu senhor, chamaram até de pai, não é meu pai.
Se tivesse sido pedido para você fazer algo dificílimo, você não teria feito? Então não vá embora sem atender a essa determinação do homem de Deus. Vai lá e mergulha, né? Então, depois que Naamã se humilhou, deve ter pensado, né? Bom, afinal de contas, eu preciso da cura. Vou fazer isso daí, né? Ele quebrou o orgulho, ele creu e obedeceu a palavra do homem de Deus. Aí ele partiu para dar o mergulho da restauração, né? Segundo Reis, capítulo 5, verso 14, diz assim: então desceu, né? E mergulhou no Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Veja, primeiro se humilhou, depois quebrou o orgulho, exercitou a fé, creu, né? Não no que via, mas no que ouviu falar, né? Obedeceu, e agora tem a restauração, né? E lá no Salmos 126, verso 1 diz assim, está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Naamã, após o 7º mergulho, saiu da água e não tinha mais nada, sua pele estava totalmente curada, recuperada, limpa, regenerada. No Salmo 126, verso 4, o salmista ainda continua orando, dizendo assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Então, depois de nos humilharmos, depois de quebrarmos o nosso orgulho, depois de crermos, exercitando a nossa fé, depois de obedecermos, vamos ser restaurados pela palavra que vem do Senhor. E o Senhor quer para mim e para você que nós andemos em vitória. Ah, mas no mundo tereis aflições. Claro que vamos ter. É certo que sim, mas não teremos só aflições. Veja que Daniel, na cova dos leões, não foi poupado de ser jogado na cova dos leões. Mas lá na cova dos leões, o Senhor fechou a boca daqueles animais e nada fizeram a Daniel. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não foram poupados por obedecer a Deus, não foram poupados de ser jogados na fornalha de fogo ardente, superaquecida, não é? Mas lá dentro o Senhor esteve com eles. E diz a palavra de Deus que quando foi mandado que eles saíssem de lá, nem cheiro de fumaça eles tinham. Então, amados, nós precisamos obedecer, porque a restauração virá, a vitória virá. O 6º mergulho, penúltimo mergulho, o mergulho da gratidão. Capítulo 5 de 2 Reis, versos 15 e 16, e vai do 17 para frente. Naamã tinha um ponto positivo na sua vida. Ele era uma pessoa grata. Ele sabia ser grato. Embora o homem de Deus, porque Naamã levou vários presentes. E depois da cura, claro que Naamã voltou lá e falou assim: olha, eu trouxe aqui para você. O profeta falou: não quero nada disso, não vou aceitar. Mas Naamã não ficou chateado com essa situação. Naamã entendeu. E ele tinha gratidão agora por ter sido curado. Então Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido, né? Por quê? Jesus, lembra da situação dos 10 leprosos? Eram 10. Quantos voltaram a Jesus para lhe agradecer? Apenas um, né? Jesus reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos curados por ele, mas censurou a ingratidão dos demais, né? Que foram curados. Está lá em Lucas capítulo 17, versos 12 ao 19. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 também está escrito assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós devemos sempre ser gratos a Deus por tudo. E Naamã soube ser grato. Por fim, o 7º mergulho, o mergulho da adoração. Sim, primeiro da humilhação, da quebra do orgulho, da fé, do exercício de crer, da obediência à palavra, e como consequência obter a restauração, ser grato, não é? E agora adorar ao Senhor pela bênção, pelo milagre, pela vitória recebida. 2 Reis 5, verso 17 para frente. Naamã, na sua terra, lá na Síria, ele adorava outros deuses, ele não adorava o Senhor Deus, né? Porém, quando ele recebeu o milagre do Senhor, do Deus de Israel, ele se propôs, depois você lê esse capítulo 5, vale a pena, né? Ele se propôs a adorar somente
ao verdadeiro Deus. Naamã resolveu dar o mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus. Isso está em 2 Reis, capítulo 5, verso 17. Né? No Salmo 29, verso 2, está escrito assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Não podemos deixar de adorar o Senhor. Em João capítulo 4, verso 23, Jesus disse, né? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você é um adorador? O capítulo 5, verso 17 de 2 Reis, nós achamos assim, né? Naamã dizendo, disse Naamã, se não queres, não quero os presentes, né? Peço-te que ao teu servo seja dado levar uma caixa de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto ou nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Ele foi grato e depois ele veio e adorou ao Senhor por conta do feito do Senhor na sua vida. Ele agora estava 100% restaurado na sua saúde. Concluindo, ainda hoje nós podemos, né, mergulhar no rio de Deus, né? Que o rio de Deus é o rio da água da vida. O Senhor é a própria fonte de vida, né? E nós podemos desfrutar, né, da sua graça e do poder dele na nossa vida e sermos curados e purificados de toda impureza, né? Você talvez não necessite de uma cura, mas precisa de uma porta de emprego. Você talvez necessite de uma resposta de Deus na sua família, nos relacionamentos, uma restauração nos relacionamentos entre marido, mulher, filhos, não é? Você precisa de uma intervenção de Deus. Então creia. Primeiro mergulho, mergulho da humilhação. Segundo mergulho, mergulho da quebra do orgulho. O terceiro mergulho, o mergulho da fé. O quarto mergulho, o da obediência. O quinto mergulho foi o mergulho da restauração. O sexto mergulho da gratidão. E o sétimo mergulho da adoração. Então que nós possamos compreender, entender e receber essa palavra para a nossa vida e praticarmos esses 7 mergulhos para então chegarmos à bênção que o Senhor tem para nós. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, o seu trabalho, os seus negócios, né? Para que Deus realmente entre com providência naquilo que você necessita, apresente a Deus, haja com fé, com confiança, né? Com humildade, e o Senhor vai atender, certamente vai atender, porque foi Ele que disse, né? A Bíblia nos traz essa afirmação, que se deres ouvidos à minha voz, comereis o melhor dessa terra, né? No outro texto ele ainda fala, sou eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, né? Pensamentos de paz, em vos dar aquilo que vocês desejam. Então que o Senhor te abençoe, te guarde e permaneça firme na fé, ainda que não veja, mas creia, porque o Senhor virá até você com a sua bênção. Fique com Deus, até o próximo vídeo.